O tema Edificados em Cristo para fazer missões, que foi o tema que me deram, se bem que tive abertura para falar, mas automaticamente pensei numa passagem que se adequa a cada um de nós, porque nós temos que ser uma igreja, hoje fala-se muito de igreja inclusiva, e eu não entendo, irmãos, o esforço tão grande que se faz para incluir, porque nós não precisamos de fazer esforço nenhum para incluir. Amém. Nós não podemos, nem precisamos de fazer esforço para incluir, é uma coisa natural. Nós temos de falar que este é daquele país e aquele é do outro e o outro é do outro, porque parece que quanto mais nós falamos acerca de racismo, parece que somos nós que estamos a fomentar isso. Não, nós somos irmãos em Cristo, ponto final, e não há mais nada. Amém. Então muitas vezes as pessoas fazem este esforço para ficar, não temos que ser inclusivos. Eu acho que nós não precisamos disto. Cristo inclui-nos a todos. Amém. Nós já estamos incluídos em Cristo, não precisamos de fazer esforços. E sabem, lá na minha igreja não há doutores, nem engenheiros, nem nada dessas coisas. Só há irmãos. Se eu for ao consultório, é irmão. Não é irmão, aliás, é doutor, quando as pessoas... Se ele que me quiser tratar lá dentro por irmão, tudo bem. Mas cá fora eu digo doutor. Amém. Mas na igreja, amém, nós somos irmãos em Cristo. Amém. Não há diferenças absolutamente nenhumas, pois que em Cristo somos apenas um. E a palavra que eu gostava de compartilhar com os irmãos e começar por falar acerca do tema Edificados em Cristo para fazer missões, encontra-se em Efésios, capítulo 2, dos versículos 19 a 22. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Que diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? E esta palavra, irmãos, fala-nos acerca de que nós agora não somos pessoas estranhas, amém? Mas que fazemos todos parte de uma família e somos, através de Cristo, edificados para sermos uma família que cresce. Amém. Não é uma família estática, mas uma família que cresce, uma família que ama as outras pessoas, amém? E cujo interesse maior é levar aquilo que é melhor. Muitas vezes nós, na nossa vida, queremos dar aos nossos filhos aquilo que é melhor. E sabem, eu lá na igreja estou sempre a bater numa tecla, que às vezes os pais esquecem-se de levar os filhos à escola dominical ou outra coisa qualquer, e eu estou sempre a dizer aos pais: pais, o vosso maior tesouro, a vossa maior herança é Cristo. Não pensem em deixar dinheiro, em dar um bom curso aos vossos filhos. Isso é importante, sim, mas a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é a pessoa de Cristo. Não há coisa maior. E muitas vezes nós neste mundo, as pessoas ficam preocupadas: tenho que dar um curso ao meu filho, tenho que fazer isto, tenho que dar isto ao meu filho, tenho que dar um telemóvel ao meu filho, tenho que comprar um tablet, tenho que comprar não sei o quê, tenho que dar tudo ao meu filho, porque o meu filho não é menos do que os outros. Mas a coisa mais importante que nós precisamos dar aos nossos filhos é Cristo. Amém. A vida deles tem que ser edificada em Cristo. Amém. E quando nós estamos a falar de missões, irmãos, não faz sentido falar de missões sem falar de uma vida edificada em Cristo. Pessoalmente, nós temos que conhecer Cristo, porque senão nós vamos dar um evangelho diluído, um evangelho que não tem poder, um evangelho que é baseado na nossa ideologia, na nossa igreja, naquilo que nós achamos. Mas as pessoas precisam de conhecer Cristo e Cristo precisa de crescer dentro delas. Amém. E é isso que é importante. Há pouco tempo nós estávamos a ouvir o testemunho para batismo de um jovem que se converteu há 6 meses. Lembro-me que há um ano atrás ele foi a primeira vez à igreja com a namorada e ele disse logo, chegou a casa e disse: isto não é para mim, não pensem sequer que eu vou para essa igreja. Tu pensas que estás aí a tentar convencer-me, mas eu não vou para essa igreja. Mas ela, há 6 anos que lhe falava acerca de Jesus. Sempre a insistir acerca de Jesus. Não de igreja, não de nenhuma coisa, mas acerca de Jesus. Até que um dia convidou a ir à festa do Natal. E ele disse: não vou. Aí nessa igreja não ando. Depois, desde julho do ano passado, ele começou a ir mais um bocadinho, de vez em quando. E a partir de julho, a vida dele começou a transformar-se. E uma das coisas que eu achei interessante que ele contou no testemunho dele foi que ele disse que chegou a uma altura que eu já não queria saber das palavras, neste caso, da Salomé. Eu precisava de conhecer Cristo por mim próprio.
As palavras dela já não eram suficientes. E eu comecei a estudar, e a querer saber, e comecei a perceber que Jesus Cristo era uma pessoa real. E chegou uma altura que já não era por causa daquilo que ela me dizia, mas porque eu conheci Cristo. Amém. Irmãos, e é isso que muda as pessoas. Não é uma mudança intelectual, tem que ser uma mudança do coração. A pessoa tem que conhecer Cristo, porque se ela conhece Cristo e Cristo vive dentro dela, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai ser uma testemunha a toda a hora. Ele trabalha no hospital, ele é enfermeiro no Hospital de Santarém e agora ele tem um problema muito grave, que toda a gente diz que ele é doido. É verdade. Os colegas dele agora dizem, tu estás doido. Aquela doida deu-te a volta da cabeça e agora tu também estás doido. Sabem porquê? Porque quando Cristo cresce dentro dos corações e está a ser edificado, a boca não consegue ficar calada. E cada pessoa onde Cristo cresce, amém, torna-se um missionário. Amém. Porque Cristo está a ferver lá dentro. Amém. E é essa mensagem de Cristo que nós temos que passar. Amém. Hoje nós olhamos e muitas vezes eu vejo, e muitas vezes eu prego na minha igreja e eu digo, aquela porta não é a porta de entrada para o céu. Aquela porta é a porta de entrada para a casa de oração. Amém. E nós temos que conhecer Cristo, irmãos. Temos que ser edificados em Cristo. Cristo tem que ser real nas nossas vidas. Porque costuma-se dizer que aquilo que o coração está cheio, é disso que fala a boca. Então nós podemos e devemos ter um coração cheio de Cristo. Nós não fomos chamados para sermos apenas mais um, é isso que eu acredito. A nossa chamada divina implica serviço. Amém. Nós não fomos chamados para... Então, irmão, tudo bem. Graças a Deus, o Senhor é bom e aqui estou eu sentadinho na cadeira. Não. O Senhor chamou-nos para servir. Todos nós o que estamos aqui, uns servem de uma forma, outros servem de outra, mas todos nós fomos chamados para servir. E quando nós achamos que não temos nada para fazer para Deus, alguma coisa não está bem. Quando Ele deu tudo o que tinha por causa de mim, porque é que eu não hei de fazer tudo? Amém? Eu não sei se aqui é a vida de todos ou o testemunho de todos, mas quando nós andávamos no mundo, irmãos, custa muitas vezes entender isto. Nós precisamos realmente de conhecer Cristo e nos edificar em Cristo. Quando nós andávamos no mundo, e muitas vezes lembro-me de chegar de madrugada à casa, vinha da discoteca, ou disto, ou daquilo, ou do outro lugar, e tinha que me levantar cedo porque a vida tinha que continuar no outro dia. E hoje, muitas vezes, quando se pede algum esforço ao cristão, ele diz, irmão, isso é muito cansativo, isso faz... Mas quando vivia no mundo, nada era cansativo. Era festa, era isto, era aquilo até às tantas. Era, não, que alegria, não. Irmãos, estamos a falar acerca de Cristo. Aleluia. O mundo não nos deu nada. Pelo contrário, tirou-nos. O diabo não dá nada a ninguém. Costuma-se dizer que ele dá com uma mão e tira com a outra. É esse o objetivo. Mas Deus chamou-nos, irmãos, tirou-nos do lamaçal e colocou os nossos pés numa rocha firme para nós crescermos nele. Amém? Então nós não somos chamados para ser mais uma pessoa. Cada pessoa que se converte lá na igreja, amém? E agora nós estamos a preparar os batismos, eu começo logo a pensar, o que é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer? Começo a olhar para ele e disse, ele se calhar tem... Olha, irmãos, com este jovem que eu estava a falar há pouco, já percebi, vou ter um ótimo cooperador. Porque o testemunho dele para o batismo era tipo 5 minutos, não é? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu não sei, pronto, era isto que eu tinha para dizer, assim, mas era só um bocadinho do meu breve testemunho. E eu comecei a pensar, 6 meses. 6 meses. O que este jovem tinha para falar acerca de Cristo. Amém. E às vezes há pessoas que estão na igreja há 5, 6 anos e dizem assim, irmão, ainda sou crente há muito pouco tempo, sei muito pouca coisa. Eu ainda sou crente só há 5 anos. E outros, eu já sou crente há 2 anos. Os irmãos entendem a diferença? Aquele que diz, eu só sou crente há 5, 6 anos. E aquele que diz, eu já sou crente há 2 anos. Experiência. Cristo está a crescer. Cristo está a ser edificado dentro dessa pessoa. E nós não podemos pensar que somos apenas mais um. Quando nós somos chamados para servir. E quando eu estava a ouvi-lo, pensei, belo cooperador. Vou perder. Não é vou perder, no fundo eu vou perder um aluno do instituto que está no último ano, que é uma pessoa extraordinária, que serve, que é uma bênção na igreja, e já estou a pensar, Senhor, o que é que eu vou fazer para substituir o Joel, que o nosso irmão conhece? O que é que eu vou fazer? Uma família 5 estrelas, um jovem
espetacular. E eu estou a pensar, como é que eu vou substituí-lo? E de repente eu estava a pensar, eu tinha aqui um ótimo cooperador já. Amém? Então, quando Deus começa a trabalhar, nós precisamos de pensar, o que é que esta pessoa pode fazer? Amém? Como é que ele pode servir na igreja? Porque não somos apenas mais um. A igreja é o braço estendido de Cristo sobre este mundo. Amém? Somos nós, são as nossas mãos, são os nossos pés, é a nossa boca, amém, que precisa de ir a este mundo. Este capítulo apresenta a igreja, irmãos, como um grupo de pessoas que em Cristo têm um novo modo de vida, um novo estilo de vida. Os irmãos não me levem a mal, mas eu tenho um problema com palavras. Eu sou um bocado antiquado, bota de elástico. Eu sei que os irmãos olham para mim e não me dão mais de 25 anos em cada perna. Mas eu continuo a olhar para as coisas e sou um bocado antiquado. E sabem, hoje usa-se muito o termo comunidade para a igreja. E para mim isso é muito complicado. Porque se nós formos à etimologia da palavra, igreja é o contrário de comunidade. A igreja é pessoas que são chamadas para fora. Que são chamadas de um lugar. São chamadas daquele lugar. Sai daí. Sai desse lugar. E sabem, irmãos, aqui a palavra do Senhor apresenta-nos aqui em Efésios que este é um povo novo, é uma família nova. São pessoas que saem de outro sítio para serem edificadas, para crescerem de uma maneira diferente. E para mim o termo igreja é extraordinário. Não devemos ter medo de dizer igreja. Igreja. Igreja, porque às vezes queremos adotar termos que soam melhor. Quando a palavra do Senhor diz que Ele deu a sua vida pela igreja. Pela sua igreja. A igreja é sua, é a igreja, nós fomos chamados para fora. Amém? E neste capítulo ele divide-se em 3 partes. Em primeiro lugar, do versículo 3, encontramos o estado do homem sem Cristo, como é que ele era sem Cristo. Depois diz que nós fomos remidos em Cristo, dos versículos 4 a 10. E finalmente, a última parte do qual nós tiramos estes versículos, a perspectiva do futuro com Cristo. Amém? Extraordinário. Homem sem Cristo. Remidos em Cristo e a perspectiva de um futuro com Cristo. Amém? E aquilo que o Senhor quer fazer é fazer de nós, homens e mulheres despedaçados, sem futuro, a passar para pessoas que têm uma perspectiva de futuro. Sabem, muitas vezes, às vezes quando eu falo com alguém e as pessoas dizem assim, não me interpretem mal naquilo que eu vou dizer, eu sempre digo assim, senhores, os meus filhos nunca vão para pastores. Ainda não acabei, é só a primeira parte esta. Porque isto realmente não há paciência. Esta é a parte humana a falar. Mas se tu os chamares, eu estou aqui. Podes apoiar. Porque eu acredito que não há glória maior, entre aspas, para um homem de ser chamado por Deus. E muitas vezes eu penso, o que é que Deus viu em mim para me chamar para o servir? Porque eu tenho a certeza que Deus me chamou. Eu não estou aqui por acaso. A certeza da minha chamada é tão forte que eu ultrapassei todos os problemas e não foram poucos até ao dia de estar aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque tenho a certeza da minha chamada. Amém? Porque senão eu já tinha desistido há muito tempo. Tínhamos muitas razões, não é? Para dizer, não vou continuar nisto. Eu tenho outra vida, eu podia estar a fazer outra coisa. Eu podia ser feliz de outra maneira. Não, mas Cristo chamou-nos. Amém? Deus chamou-nos. É um alto privilégio ser chamado para servir. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Eu já limpei as casas de oração, já limpei as casas de banho. Eu nunca quis ser pastor quando era jovem. Nunca. Mas servia em tudo o que era preciso na igreja. Tudo. E ainda hoje, se for preciso, limpo a casa de banho. Nós fomos chamados para servir. Aquele que deu tudo por nós. E muitas vezes a pessoa, irmãos, eu estou aqui para servir, sinto uma grande vontade de ser pastor. Está bem. A nossa perspectiva de vida, irmãos, foi completamente alterada. É isso que nós encontramos aqui em Efésios. Éramos em incircuncisão. Estávamos separados. Éramos estranhos. Mas agora em Cristo chegámos perto e tornámos um povo. Não pode haver divisão dentro da igreja. Amém? Porque nós somos um povo. Somos uma família. Amém? Não somos mais estrangeiros. Não há raças diferentes dentro da igreja. Na igreja não há racismo. É impossível. Porquê? Porque nós somos um povo, somos uma família, temos o mesmo pai. Isso é impossível. Não é possível isso acontecer, porque somos apenas um. Não somos mais estrangeiros. Não somos mais peregrinos sem saber para onde é que vamos. Não. Nós sabemos onde estamos e para onde vamos e sabemos de onde viemos.
as grandes perguntas da humanidade, de onde é que eu vim? Onde é que eu estou e para onde eu vou? São tão simples para o cristão. Os filósofos intelectuais pensam, como é que vamos responder a isto? E o cristão? Isso é básico. Amém. Nós sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Amém. Glória ao nome do Senhor, porque somos irmãos edificados em Cristo. Somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Paulo fecha o capítulo com o retrato da igreja como um templo. Esta imagem era importante tanto para judeus que reverenciavam o santo templo, mas também para os próprios efésios, que tinham o grande templo de Diana lá na cidade. Cada um de nós é uma pedra viva, conforme 1 de Pedro capítulo 2. Diz que nós somos umas pedras vivas, fazemos todos parte do mesmo edifício. Amém? Mas é um edifício complicado, porque isto de lidar com pedras vivas é mais difícil. O irmão agarra num tijolo, põe lá em cima, acabou, o tijolo não mexe. O tijolo ficas aí. Acham que o tijolo se move? Não, ele fica lá. Pedras vivas é mais complicado. Isto, trabalhar com pedras vivas. Mas a igreja do Senhor é feita de pedras vivas. Amém. E ela precisa de uma coisa que faz a ligação, que chama-se Espírito Santo. Pedras vivas ligadas com o Espírito Santo ficam mais obedientes. Porque eu quero dizer que uma pedra viva sem o Espírito Santo é muito complicada. Quando a pedra viva não tem o Espírito Santo, é uma complicação, uma dor de cabeça. Então o que é que nós precisamos? Senhor, manda fogo... Fogo do Espírito Santo sobre aquela pessoa, para que ele seja cheio e mude o seu temperamento, Senhor, e que fique mais macio e que torne-se uma pedra mais maleável, uma pedra obediente. Porque estamos a crescer, estamos a ser edificados em Cristo, irmãos. Amém? Edificados em Cristo. É assim que a obra cresce. Edificados em Cristo. Os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, conforme diz a palavra do Senhor no versículo 20, o fundamento deles, o dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, eles lançaram as fundações da igreja, foram os primeiros a proclamar a mensagem, mas eles não são a fundação da mesma. Eles lançaram o fundamento que é Cristo. Não eram eles os importantes. E parece que às vezes hoje nós vemos homens muito importantes. No último culto de ceia, eu falei acerca do capítulo 4 de Daniel, quando Nabucodonosor teve aquele sonho da árvore e que tudo o que ia acontecer. E a palavra do Senhor diz que Daniel, que era um servo extraordinário. Quando aquele homem lhe contou todo o sonho, a Bíblia diz que Daniel ficou durante 1 hora assim estarrecido e a pensar: como é que eu vou contar isto ao rei? Como é que eu vou dizer isto que lhe vai acontecer? E todos sabem o que é que aconteceu. O rei Nabucodonosor teve durante 7 anos como um animal no campo, a comer erva. Cresceu-lhe o pelo como se fosse as penas de umas aves. As unhas dele cresceram. Porquê? Porque ele não glorificou a Deus. Amém. A glória é para o Senhor. Amém. E sabem que ele olhou para o céu e diz que de repente a sua mente voltou ao lugar. E a primeira coisa que ele fez foi glorificar a Deus. Irmãos, quem não glorifica a Deus é porque a sua mente não está no lugar, não está no sítio certo. Porque nós fomos chamados para glorificar a Deus em toda a nossa vida. A primeira coisa que nós devemos fazer como homens e mulheres é glorificar a Deus. É que Deus seja conhecido através da nossa vida. Cristo, irmãos, é a fundação. Em 1 Coríntios 3:11 diz: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo. Aleluia. Amém? Cristo é o fundamento e nós temos que pregar acerca de Cristo. As pessoas são salvas pelo poder que há em Cristo. Toda a obra salvífica feita na nossa vida, toda a transformação efetuada nas nossas vidas tem apenas um objetivo: glorificar a Deus. Amém. Através do poder do Espírito Santo e da pessoa de Cristo. Dar glória ao Senhor. Gosto muito deste versículo, que deve, irmãos, chamar a nossa atenção para que, como pessoas que estão edificadas em Cristo, possamos levar o Evangelho mais longe. Diz lá, em 2 Coríntios 3:2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sabe o que é que isto significa? Uma carta aberta.
Diz lá no versículo 3, já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Os irmãos sabem que é crime abrir uma carta que não vos pertence. Certo? É um crime abrir uma carta para ler uma carta que não vem no nosso nome. Mas se a carta estiver aberta, for uma carta aberta, toda a gente pode ler. E o que Paulo escreve aos Coríntios é: vós sois uma carta aberta para ser lida por todas as pessoas. Cristo está escrito, a mensagem de Cristo está escrita no vosso coração. Não é em tábuas de pedra, mas através do poder do Espírito Santo. A pessoa de Cristo está escrita em vocês. E nós temos que ser essa carta, irmãos. Nós temos que ser edificados na pessoa, para que as pessoas, quando olham para nós, talvez nem precisamos de abrir a boca, mas que as pessoas possam ver que há alguma coisa diferente. Agora, como santos e família de Deus, temos uma tarefa que é mostrar Cristo através das nossas vidas. Temos uma missão, levar a mensagem que nos transformou a nós, para que outros sejam transformados. A melhor coisa que nós podemos dar a alguém que amamos é Cristo. É verdade. Levar-lhe Cristo. Eu gosto muito daquela pessoa, agora quando chega o Natal vou-lhe dar uma prenda de boa porque gosto daquela, não é? Mas espera lá, ela o ano passado não me deu prenda, então este ano também não vou dar. Irmãos, se Deus fosse assim... Claro que aqui ninguém faz isso, não é? Nós damos prendas porque gostamos muito, não é? Porque alguém nos deu. A gente dá as prendas porque amamos a pessoa e queremos lhe dar uma prenda. Missão começa em Jerusalém, certo? Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Aqui, vocês vão ser testemunhas onde todos vos conhecem, onde todos sabem quem vocês são. E sabem, muitas vezes fazer missão nessa situação é mais difícil. Porque o testemunho não condiz com as palavras. E ficares em Cristo, isso muda. É exato, faz o sentido inverso. Eu conheço aquela pessoa, eu sei quem ela é de confiança, ela é honesta, é uma pessoa sempre alegre, é uma pessoa que tem sempre uma boa palavra. Os irmãos entendem? Então nós precisamos de crescer em Cristo para sermos verdadeiros missionários, porque a missão começa em Jerusalém, ao seu lado, na sua rua, com as pessoas que você conhece, no trabalho, etc. Se as pessoas chegam e dizem: e o fulano, olha, o meu filho mudou há pouco tempo de trabalho e quando ele chegou ao sítio onde está, claro que ele não fez menção de chegar lá e dizer: atenção, que eu sou crente, estou aqui, acabei de chegar e é para dizer que eu sou crente. Não, ele não fez isso. Agiu de forma natural, como todas as pessoas fazem, e de repente quando as pessoas perceberam que ele era diferente e perguntaram-lhe, ele dizia: não, eu sou cristão evangélico. Pronto, vem para aqui outro. E ele não percebeu. Ele: o que é que se passa? Olha, tu sabes a pessoa que tu vieste substituir? Também dizia que era lá cristã, não sei o quê, mas ninguém a podia aturar. A mulher era doida, e não sei quantos. E ele: senhores, onde é que eu estou metido? Irmãos, é complicado. Como é que se consegue ser missionário num lugar queimado, não é? É muito difícil. E ele começou a pensar, ele disse: o que é que eu vou fazer? Olha, vocês não me conhecem de lado nenhum. Ele também é um bocado assim. Tem uma personalidade forte. Olha, vocês não me conhecem de lado nenhum. Eu não sou como essa pessoa. E de repente as pessoas começam: porque ela fazia isto, fazia aquilo. E ele diz: ok, está explicado. Essa pessoa podia dizer que era cristã evangélica, mas o maior problema dela é que era maluca da cabeça. Ele disse: essa pessoa não é normal. Ninguém faz isso. Não é? E hoje ele conseguiu dar a volta ao texto, porque, irmãos, quando ele entrou por causa de um mau testemunho de uma pessoa que se dizia evangélica, as pessoas conotaram-no logo da mesma forma. Então missão, irmãos, é ter um bom testemunho. Um missionário que chega a um lugar que ninguém gosta, uma vez fui substituir uma pessoa, nem falava com as pessoas na rua, nem dava bom dia, nem boa tarde, nem coisa nenhuma, e de repente chegava lá, eu jogava futebol e ia brincar com os miúdos e metia-me com toda a gente. Mas a outra pessoa nem dizia boa tarde. Mas eu digo bom dia, boa tarde e boa noite. Não é? Irmãos, eu até consegui fazer amizade com o padre, que não me falava. O padre não gostava de mim, porque eu era protestante. Os protestantes moravam mesmo ao lado da casa dele. Casa da igreja, ruazinha, casa do senhor padre. E o homem sempre. Quando eu ia aos funerais na igreja católica, porque havia irmãs que tinham maridos não crentes e que morriam, eu ia ao funeral. Não tenho problema nenhum.
E o senhor padre começava logo a olhar, tipo, ai, lá está ele, a ver se eu digo alguma coisa errada. Olhava para mim e fazia aquela cara, como quem diz, ai, está cá o pastor hoje. Mas aconteceu um dia, lá está o testemunho sem palavras, aconteceu um dia que eu estava na minha sala, sentado no sofá, ali à tardinha, a descansar um bocadinho, e ouço alguém reclamar. Mas o homem nunca mais parava de reclamar, até que eu vou à janela saber o que é que se passava. E estava o senhor padre a tentar mudar o pneu do carro. Há uma série de tempo. E eu digo assim, espera lá que eu já vou. Eu desci as escadas, senhor padre, dá-me licença. Eu posso ajudar o modelo no carro? E como eu sou habilidoso, faço muita coisa, em menos de 5 minutos estava o pneu mudado. A partir daí o senhor padre, bom dia, boa tarde, boa noite. Os irmãos entendem? Não é só aquela coisa de nariz empinado, altivez, eu sou cristão evangélico, nós somos melhores que os católicos vão todos para o inferno, eles não sabem nada, nós é que temos a verdade. Não. Os irmãos entendem? Se nós conhecemos Cristo, nós somos pessoas diferentes. Começa em Jerusalém. Eu quero ir para um sítio onde ninguém me conhece, ninguém sabe o meu feitio, então eu posso ser um missionário lá no outro lugar. Na minha rua ninguém gosta de mim, mas lá no outro lado eu posso ir fazer missões. O pastor até fica com dor de cabeça. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo chama a atenção que somos cartas abertas, que estão expostas para serem lidas por todos. Amém? Cristo está escrito em nós. Muitas vezes queremos fazer missão longe, onde ninguém nos conhece e infelizmente conhecemos missionários que ninguém conhece e que parecem não estarem fundados em Cristo, mas numa ideologia ou interesse próprio. Missionário com interesse próprio. A palavra do Senhor diz que é para encher o ventre. São amantes do seu próprio ventre. Mas nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para abdicar até da nossa própria vida, se assim for preciso. Ser uma carta aberta, ser lido por todos os homens, implica compromisso e identificação com Cristo. O mesmo Senhor que diz ser a luz do mundo, lá em João 9,5 diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse que diz que é a luz do mundo quer que nós nos identificamos com Ele, quando diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Amém? Aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a seguir ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele foi para o Pai. Agora nós somos a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa vida. Que vós sejais glorificados. Os irmãos a abanar a cabeça a dizer que não. Vou ver só aqui consultar a minha tradução que pode ser diferente. Não está errado, eu fui eu que li mal. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória não nos pertence. E sabem, o que aconteceu com Nabucodonosor é que ele quis a glória para ele mesmo. E Deus disse, é isso que tu queres? Quem é que tu pensas que tu és? Irmãos, a glória é para o Senhor. Uma igreja que faz missões glorifica a Deus. Leva a Cristo mais longe. Amém? E isso é importante. Aqueles que querem ser discípulos de Cristo, sabem o que é que têm que fazer? Negar-se a si mesmos. Não é ser famoso, não é ser conhecido, é negar-se a si mesmo. Precisa de tomar a cruz. Não, eu quero ter uma boa vida. Não. Tomar a cruz de Cristo. Se você quer ser um pastor como deve ser, você precisa ter muito dinheiro, precisa ter um carro do último modelo, isso é que é fé, isso é que é bênção, precisa ter um jato privado, vou fazer melhor a missão, se não demora muito tempo a chegar ao Alentejo, então vamos levantar hoje fundos para oferecer um helicóptero para o pastor Paulo Branco. Porque ele demora muito tempo a ir para o Alentejo e ele às vezes confessa-me, estou mesmo cansado, este fim de semana foi mesmo, vou para o Alentejo. Irmãos, para ele fazer melhor a missão, vamos levantar fundos para comprar um helicóptero privado para o pastor Paulo Branco. O que é que acham? Não é isso. Não é isso. Os irmãos entendem? As pessoas estão a pensar neles próprios. Quando alguém faz essa viagem longa que chega cansado a casa, pode vir com o corpo cansado, mas vem com o dever. Eu cumpri aquilo que precisava fazer. Sentido de dever cumprido. Estou cansado, mas glória a Deus. Estou a ver pessoas a serem salvas. Estou a ver pessoas a serem transformadas. Tudo vale a pena.
tomar a cruz. Irmãos, ser um missionário é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz e é seguir a Cristo da mesma forma que Ele trabalhou e serviu. Cada um destes pontos identifica-nos com Cristo e nos identificamos com Ele no dia a dia. Estamos assim a fundamentar a nossa vida nele. Fundamento, Ele é o fundamento quando olhamos para Ele. Ao nos identificarmos em Cristo, tornamos seus imitadores. E é isso que Ele quer. Muitas vezes o nosso testemunho pessoal alcança mais pessoas do que as palavras. Alguém atribuiu esta frase a São Francisco de Assis, que é muito conhecida, que diz: prega o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Não se sabe se foi São Francisco de Assis ou não que disse estas palavras, são atribuídas, ninguém sabe, não é? Mas pregue o Evangelho em todo o tempo, se for necessário, use palavras. O que é que isto quer dizer? Estilo de vida. Eu sou um cristão não apenas em palavras, mas no meu estilo de vida. As pessoas veem quem eu sou. Amém? Um missionário, quando chega a um campo, quando está no campo, a primeira coisa que as pessoas vão olhar é: vamos lá ver quem é este. Irmãos, ninguém quer saber. Há algum tempo atrás, ouvi de um pregador muito famoso, super, ultra, hiper famoso, que morreu há pouco tempo. Infelizmente, os seus últimos dias de vida não foram o melhor testemunho. Mas alguém contou num livro que ele escreve, alguém disse uma coisa muito interessante. Ele foi convidado para pregar num país árabe. E uma senhora fazia parte do governo e era uma pessoa muito importante. E esse amigo dele disse: olha, hoje a fulana de tal vai estar a ouvir, na conferência onde tu vais falar, vai-te estar a ouvir. E ele ficou: e tal, a fulana de tal, e pá, super importante, então eu vou ter muita atenção com aquilo que eu vou dizer. E quando chegou ao fim, ele foi perguntar ao amigo: então, como é que correu? Eu falei bem? Correu tudo bem? E ela disse assim: olha, ela não estava muito preocupada com isso. A primeira coisa que ela me perguntou foi: que tipo de pessoa é que ele é? Ele falou muito bem, um grande intelectual, com uma capacidade impressionante. Ravi Zacarias, não sei se já leram coisas sobre ele. Irmãos, mas no fim, aquilo que a pessoa queria saber não era acerca do que ele tinha falado, mas quem ele era. Amém. Irmãos, estar fundamentado em Cristo é glorificar o nome dele através da nossa vida, mesmo sem abrir a nossa boca. E às vezes nós achamos que é: vamos enviar missionários, vamos mandar missionários, e às vezes o missionário que vem a seguir, coitado, tem que andar a cavar numa terra queimada, que é uma coisa muito complicada. Então nós temos que ser pessoas transformadas, edificadas. Um verdadeiro missionário é aquele que tem Cristo dentro dele. Amém. Que pode ser lido por todas as pessoas. Amém. E é isso que nós precisamos pensar. Pregar o Evangelho sempre, se precisar usar palavras. Então é necessário estarmos edificados em Cristo para fazer missão. Quando fazemos isto, o que está escrito no verso 22 do texto inicial de Efésios, acontece: todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Está tudo a trabalhar bem, está tudo ajustado, está tudo no sítio, está tudo a funcionar. O que é que começa a acontecer? A obra cresce. Porque é Deus que acrescenta. Nós pregamos, nós falamos, mas é o Senhor que dá o crescimento. Deixem-me ser assim um bocado ousado. Eu às vezes sou um bocado exigente comigo próprio e depois aquilo expressa-se nos outros. E já disse coisas do púlpito do género. Depois eu penso que se calhar tenho que me arrepender disto, senhores. Será que Deus não envia pessoas à igreja porque senão elas vão ter uma desilusão? Espera lá, uma pessoa diz: eu realmente ia àquela igreja. E Deus diz assim: não vais, que isso vai ser mau. Será que nós às vezes até temos que dizer: irmãos, por favor, não testemunhe, não fale de Jesus, ficar com a boca calada é melhor. Que ninguém saiba que você é crente. Por favor. Isto é muito mau, não é? Mas ter que dizer isto é um bocado complicado. Faz lembrar aquele crente: graças a Deus, irmãos, há 6 anos que eu estou a trabalhar ali, ninguém sabe que eu sou crente. Consegui sempre escapar, ninguém sabe que eu sou crente, é uma benção. E às vezes é melhor que ninguém saiba que aquela pessoa é crente, porque realmente é muito triste. Crescer. Irmãos, quando tudo é edificado, e esta palavra é tão importante, quando o edifício está bem ajustado.
Quando tudo está ajustado. É por isso que eu digo, das coisas mais importantes, mas também tem a ver com o meu ministério. Para mim, das coisas mais importantes é pregar uma palavra sã. Amém. O púlpito tem que ter uma palavra sã, porque é isso que faz que as pessoas cresçam da forma correta, da forma certa. E é isso que faz missionários que servem ao Senhor e que a seguir Deus, que só tem compromisso com a palavra e não com aquilo que eu digo. Os irmãos entendem? Eu que estava a ler ali no Facebook a opinião de um pastor por causa destas coisas modernas do eu declaro, eu digo, eu faço, eu profetizo isto, aquilo. E Deus lá em cima não disse nada disso. Os irmãos já leram os profetas lá do Antigo Testamento. Deus teve que dizer muitas vezes também: eu não mandei dizer isso. Isaías, vai lá e diz que eu não mandei dizer nada disso. Jeremias, vai lá e manda dizer que eu não disse nada disso. Do púlpito tem que se pregar uma palavra sã, para que as pessoas cresçam dentro dos fundamentos de Cristo, e quando tudo está bem ajustado, Deus tem um compromisso com a palavra. E Deus até vai mandar as pessoas entrar pela porta dentro, porque Ele sabe que ali se prega a palavra de Deus e que aquela pessoa vai ser transformada num lugar onde pode crescer de forma correta. Eu acredito nisto. Eu acredito nisto. E isto é muito importante. Concluindo, alguém dizia, quando os pastores dizem que vai concluir, falta meia hora. Não. O crescimento pessoal da igreja e da comunidade é resultado de alguém que se edifica em Cristo e na sua palavra. Quando a igreja cresce na palavra e na pessoa de Cristo, ela cresce de forma natural. É a bênção de Deus. O indivíduo e a igreja precisam estar edificados na pessoa de Cristo para que haja esse crescimento. Lá em Efésios 4, 11 a 16 diz: Ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas, como pastores e mestres. Qual é o objetivo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus dá pessoas. Deus dá pessoas em formas de dons. É uma dádiva. Amém? É um dom, é uma dádiva. Deus dá pessoas com estes dons diferentes. Para quê? Para que a igreja cresça. Para a igreja fique ajustada. Amém? E a bênção de Deus. E o que é que Deus quer? Que todos cheguemos à unidade da fé a pensar só uma coisa: ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É Ele que importa. Por isso Paulo disse: eu considero todas as coisas como lixo, como esterco, para conhecer a Cristo. A mim só me interessa Cristo, as outras coisas não me importam mais. Deixei de ser um intelectual para ser um cristão. Estando feita à medida da estatura da plenitude de Cristo. Temos muito que crescer. Porque senão, irmãos, se isso não acontecer, vamos ser meninos inconstantes, levados por toda a conversa fiada. Aquela pessoa foi ali, teve acolá e não sei quantos, e agora está naquela igreja e agora foi para a outra. Há pouco tempo alguém me disse que uma pessoa lá da igreja: o fulano agora, a fulana está a assistir noutra igreja com a filha. E eu disse: ok, essa filha foi fazer missão para o México, mas não convidava ninguém para ir à igreja. Nunca convidou ninguém para ir à igreja, mas quis fazer missão com o Jocum no México. Juntou o dinheiro todo e falou: eu quero evangelizar o México. Quando chegou, a cabeça estava assim embaralhada que eu nem percebia o que ela queria dizer. Pastor, eu tenho que ir para outra igreja agora, porque eu tenho aqui umas coisas na cabeça. E eu: pois tens. Eu tenho aqui umas ideias. E há pouco tempo a mãe deixou de aparecer também. Diz: eu tenho muito trabalho. E de repente percebi porque é que ela não apareceu. Irmãos, tenham paciência, eu sou muito antiquado. De repente percebi que alguém a casou, vestidinha de branco, muito bonita, assim, deste tamanho, e estava lá a ser casada, abençoada, lá tudo muito bem, tudo certo, num lugar onde não estamos aqui para julgar ninguém. E também não estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Estamos aqui só para que o pessoal se sinta bem no nosso meio. Gostaram do culto? Gostei muito dos louvores e as pessoas são simpáticas. Glória a Deus. Pois, irmãos, eu não sou assim. Bem, eu quero ser simpático, não é? E quero que o louvor seja bom, porque é das coisas que eu mais gosto no culto. Vir ali abençoado. Mas, irmãos, não podemos perder os princípios da palavra de Deus. Amém? E ela disse: esta igreja aqui tem pouco poder. Ela não falou isso comigo, porque senão tinha ouvido a resposta. Sabem que essa mesma pessoa entrou dentro da igreja possessa de demónios. Era guia de uma bruxa.
os espíritos incorporavam nela e falavam através dela para a bruxa. E ela foi liberta lá, numa igreja sem poder. A filha era possessa. Com 18 anos, ela é da idade do meu filho mais velho. E ela foi liberta nesse lugar, numa igreja sem poder. Mas agora vai para uma igreja com poder, que tem o poder para abençoar pessoas em qualquer estado e em qualquer forma. Os irmãos entendem? Isso para mim é triste, sabem porquê? Porque essas pessoas estão a crescer sem Cristo. Estão a crescer só no tamanho, não edificados biblicamente, mas estão apenas a crescer na sua mente. Olha, nesta passagem de Efésios, vemos que Deus dá pessoas com vários ministérios, cujo objetivo é formar pessoas que, aperfeiçoadas pela palavra e pelo Espírito, sejam edificadas e edifiquem a sua igreja. Mas esta tem que ser edificada como corpo de Cristo, com uma fé, com um conhecimento profundo da pessoa de Cristo e que cresça até ser como Ele. A palavra é muito importante. Pregar a palavra. Olha, não me canso de dizer as mesmas coisas, dizia o apóstolo Paulo. Isso é segurança para vocês. Já estão fartos da palavra? É. Irmãos, eu só venho cá hoje e depois já não venho mais e pronto. Não estar a edificar em Cristo é ser uma criança inconstante, que anda ao sabor da ideia dos outros e que é enganada com facilidade. Tal pessoa terá muita dificuldade em fazer crescer o reino de Cristo. Ela é conhecida. Ela até tem o nome. Oh, olha lá vem o fulano. Quando nós passamos assim da igreja em igreja, eu agora já estou ali há 15 anos, alguém me disse, então o pastor nunca mais sai daí. Não, que eu estou a olhar para o pastor Paulo Branco. Ele é o meu exemplo. Não vou chegar perto. Eu só estou há 15 anos ainda em Mujo, não é? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Não é? Mas nós precisamos de pregar o Evangelho e fazer com que o Senhor faça crescer o seu reino. Se queremos fazer missão, temos que começar em Jerusalém. Fazer missão, seja em Jerusalém, seja nos confins da terra. Para fazer isso, precisamos seguir a verdade. Jesus Cristo é a verdade e a sua palavra é a verdade. O nosso crescimento depende da nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Dessa forma, o corpo vai crescer de forma natural. É Deus quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história, alcançou resultados com os quais nós apenas sonharíamos. Mas ele tinha um segredo e é com isso que eu termino, que se encontra em 1 Coríntios 2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade das palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esta é a missão que nós temos. Não apresentarmos a nossa sabedoria, a nossa capacidade, mas o poder de Deus. Porque é o poder de Deus, irmãos, que transforma vidas. Amém? Mas nós também precisamos de viver cheios desse poder na nossa vida. Amém? Edificados em Cristo, no poder de Deus, amém, para fazer missões.